Então, aqui seguimos com a aula com a atividade da página 118. Na página 118, a primeira questão, nós temos o seguinte: complete as afirmativas usando as palavras do quadro. Então, no quadro, nós temos as palavras fração simplificada e fração irredutível. Nós vamos completar aí com essas duas afirmações, com essas duas expressões. Fração irredutível e fração simplificada. Vamos lá. Na primeira indagação, a gente tem: na simplificação de uma fração, após encontrar o máximo divisor comum entre o numerador e o denominador e efetuar a divisão, o resultado se configura em uma... E aí? Fração irredutível. Fica muito bem. Depois que a gente simplifica a fração, nós encontraremos uma fração irredutível. Eita. Irredutível. Então, na primeira opção, vocês completam com irredutível. Na segunda, eu tenho 28 dozeavos, que é igual a 14 sextos, que é igual a 7 terços. Se configura em uma fração. E aí? Simplificada. Muito bem. No caso aí, houve uma simplificação, fração simplificada. Simplificada. Pronto. Podemos ir para a segunda. Na segunda, a gente tem o seguinte: simplifique as frações até torná-las irredutíveis. Siga o modelo. Então, como é que a gente torna uma fração irredutível? Nós vamos dividindo aquela fração até não dar mais para dividir. Quando não dá, quando a gente não tem nenhum número que dê para dividir a fração, então ela já está na forma irredutível. Então, minha primeira fração é 24 dezoitoavos. Tia, tem que fazer esse 24 dezoitoavos dentro do quadrado, do retângulo, ou não precisa? Você já só escreve o resultado, viu? Que vocês vão encontrando. Vamos lá. 24 dezoitoavos. Nós temos uma fração par, ou seja, os dois números são pares. Então, significa que nós podemos dividir por 2. Então, 24 dividido por 2 vai dar quanto? 12. 12. E 18 dividido por 2 vai dar? 9. 9. Encontrei minha primeira fração. 12 nonos. E aí? Essa fração ela não está irredutível ainda. Mas eu não posso mais dividir por 2. Não posso, porque o 9 não dá para dividir por 2. E não pode dividir o número de cima por um número e de baixo por outro. Não. Tem que ser um único número para a fração toda. Então, por quanto eu posso dividir essa fração? 3. Isso! Muito bem, Jean. Vamos dividir por 3. 12 dividido por 3 vai dar quanto? 4. E 9 dividido por 3 vai dar? 3. 3. Então, 4 terços. E aí, eu ainda posso dividir essa fração? 4 terços ainda dá para dividir? Não. Não tem nenhum número, um único número que eu possa dividir os dois ao mesmo tempo. Então, eu já posso dizer que 4 terços é a forma irredutível. E outra, o 3, ele é um número primo. Só dá para dividir por ele mesmo, mas o 4 não dá para dividir por 3. Então, chegamos à forma irredutível. Segunda fração é 32/64avos. 32/64avos. Diga, Ciuli. Ciuli.
Eu estou participando. Não entendi, viu, Ciuli? Ó, eu tenho agora 32,64 avos. Vocês podem ver que são números pares. Então, eu posso dividir por 2, não posso? 32 dividido por 2 vai dar quanto? 16. Muito bem, Júlio. Gostei da agilidade. 16. E 64 dividido por 2? 32. 32. Uma coisa interessante, que tem um número aí, que se eu dividisse, eu já chegaria na fração irredutível. Nessa fração, tem o número máximo, que eu poderia dividir os dois ao mesmo tempo e eu já chegaria na fração irredutível. Quem sabe? Quero ver quem está focado aqui. Eu poderia dividir por quanto aí? Qual seria o número máximo que eu poderia? 16. Não. 16 não. Eu poderia dividir por 32, acredita? 32 e eu já chegaria na fração irredutível. Olhem aí o seguinte. 32 dividido por 32 vai dar 1. E 64 dividido por 32 vai dar 2. Eu já chegaria à fração irredutível, dividindo Pode fazer assim, tia? Já quer fazer, não é? Para agilizar, né? Pode fazer desse jeito. Pode. Só que coloquem ao lado da fraçãozinha que foi dividido por 32 para vocês entenderem que dá para dividir por um número grande, sim, a fração, viu? Tia, olha como eu tô colocando aqui, tia. Você está colocando o númerozinho que está dividindo, né? Tia, eu tô circulando aqui o número. Ó, que legal, bem organizado, gostei de ver, muito bem. Vamos para a terceira fração. Então, gente, olha que interessante, a gente usou aqui a lógica e chegamos na resposta mais rápido. Pode fazer dessa forma, viu? Próxima, 63, 42 avos. Ô, tia, eu acho que não vai dar pra dividir, não, porque o 63 é dividido por 3 e o 42 é dividido por 2. Mas nós está no livro, então dá para dividir com os caminhos. Eita, tem um númerozinho que na tabuada desse número tem logo esses dois números aí, o 63 e o 42. Mas eu acho que dá para fazer sim, porque naquela hora, na hora da explicação, tinha 3 e conseguiu dividir. Pronto, eu já estou ouvindo o Pedro Arthur. Pedro Arthur diz. É o 7. Tabuada do 7, né, tia? Na tabuada Tia, velho, beleza. e o 42. Dá para dividir os dois pelo 7, sim. 63 dividido por 7 vai dar quanto? E aí? Qual o número vezes 7 que dá 63? 9. Isso. 9. E 42 dividido por 7? 6. 6. Isso mesmo. Uma coisa importante da fração equivalente é que você não precisa seguir a ordem da fatoração. Vocês lembram que eu falei na fatoração que é obrigatório seguir a ordem crescente, sempre do menor para o maior? Aqui não. Aqui a gente pode sim para um número maior e depois voltar para o menor, como nesse caso aqui, ó. Nós dividimos por 7 e chegamos a 9/6. Mas ainda dá para dividir. Eu divido por quanto? Por 3. 3. Que vai dar Então, 3. dá para dividir o 9 e o 6 ao mesmo tempo. 9 dividido por 3 vai dar 3. 3. E 6 dividido por 3? 2. 2. Isso mesmo. Então, 3 meios. Ainda dá para dividir 3 meios? Não. 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 Já estamos na forma irredutível. Irredutível. O 3 e o 2 são primos. Então, já estamos na forma irredutível.
Olha o outro exemplo. 10, 50 árvores. Eu dei esse exemplo, não foi? Mais cedo. Deu, tia? Eu acho que deu. Tia. E aí, a gente pode dividir por quanto essa fração? Sim. 2. 2. Me disseram outro número além do 2. E aí? Eu falei 5, tia. 5. 5. Dava 5 para dividir por 5. Então, 10 dividido por 5 dá quanto? 2. 2. E 50 dividido por 5 vai dar quanto? 10. 10. 10 ou 2 décimos. Mas ainda dá para dividir. E aí? Eu divido 2. Eu dividi por 2. 2. que dá 1. E por 2, que vai dar 5. Então, 1/5. Ainda dá para dividir 1/5? Não. Não, já chegou na forma irredutível. Ótimo. Porque não? Porque... Olha, então, ó, 36/42 avos. Eu poderia, sim, começar dividindo por 2, mas tem outro número que eu posso dividir. Eu chegaria na fração irredutível, dividindo por ele. Qual é, Jean? Eita, tia. Ô, tia, tá repetindo. Tia, eu acho que é 8. O 8. Dá para dividir 36 por 8? O 6. Eita, tô deixando de ver, Arthur. Isso mesmo, é o 6. Dá para dividir por 6. 36 dividido por 6 dá quanto? 6. E 42 dividido por 6? 7. Já cheguei na forma irredutível, com um único número, tá vendo? Então, o segredo do assunto... Isso não, que é de procurar, tia, é só você pensar. O segredo do Tia, não assunto dá, é não. pensar, é isso mesmo, é pensar. Diga quem era que estava falando. Não dá, não, mas pode dividir. Isso mesmo, não dá mais, não é? Dá não. Ô, tia, Irredutível. o outro é ainda mais fácil, tia. Último, 15/45. E aí? 5. Divide por 5. Tem um número aí que eu posso dividir, já chego na fração irredutível. Bora? 15. 15, tia. Agora sim, 15. Eu posso dividir os dois números por 15. 15 dividido por 15 vai dar 1. 1. E 45 dividido por 15 vai dar? 2. Hã? Qual o número vezes 15 que dá 45? 3. 4. 3. Então, 1/3. Já cheguei na fração irredutível. Olha, Acabamos. deixa eu dizer uma coisa para quem está prestando atenção. Vocês estão vendo que, que nós fomos encontrando as frações por números maiores. Então, é uma maneira de você encontrar, simplificar a fração de uma maneira mais rápida. Caso você não queira fazer assim, você pode começar dividindo por números baixos, sim. Se você achar mais fácil, por exemplo, começar por 2, você pode começar por 2. Mas se não, se você já tem na mente um número maior que possa dividir a fração, como a gente vem fazendo aqui, você vai fazer porque já vai facilitar para vocês. Viu? Entenderam? Sim. Entendi. Pronto. Então, ó, a gente vai finalizar e nós voltaremos 3h40 com a aula de ética, viu? Até já! Tchau.